Agora vamos chamar uma missionária, hoje ela está comportadinha, né? Normalmente ela vem vestida com as roupas doidas, né? Mas hoje ela está parecendo missionária mesmo, né? Missionária, mais ou menos. Então, essa aqui ela é uma benção, ela e o Ricardo, como pessoas que foram colocadas nas nossas vidas há algum tempo. Ela, principalmente, mais tempo, né? Mas sempre foi usado por Deus e sempre está nos ajudando. Então, vamos receber com a poderosa salva de palmas em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Deixa eu colocar meu óculos. Gente, que absurdo isso que o pastor Jorge falou a respeito. Uma pessoa conservadora como ele. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja, mais uma vez. A paz para cada um de vocês. Amém. É uma alegria muito grande pregar no culto de missões. Sempre é uma alegria pregar. Mas o culto de missões é diferente para missionário, né? Missionário, ele é apaixonado por missões. Então é diferente. Quando você convida um missionário para pregar, ele já respondeu sim antes de você perguntar. É desesperador. O missionário, ele quer ter a oportunidade de trazer a palavra, isso dentro da igreja, fora da igreja. Acredite vocês que para o missionário o altar, ele não só é esse que vocês estão vendo. O altar é lá fora também. Então nós temos essa oportunidade de trazer a palavra, amém? Eu quero convidar vocês a colocar as mãos no seu coração, fechar os seus olhos, para a gente juntos orarmos e clamarmos ao Espírito Santo de Deus, para que Ele venha se fazer presente em nós nessa noite. Por que nessa noite? Porque nós precisamos que Ele abra não somente os nossos olhos físicos, mas os nossos olhos do coração, para que a gente possa receber a palavra, para que o diabo não venha pegar essas sementes e cair em lugar que não vai ter frutos. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, convidamos a Tua presença maravilhosa para mais uma noite, Senhor. Mas nós queremos deixar claro aqui que não queremos mais encontros, Pai. Não queremos visitas, Senhor. Nós queremos que o Senhor venha se fazer morada em nós. Amém, Deus. Que comece pelos nossos corações e pelas nossas mentes. Leve cativa, Senhor, todas as mentes que estão aqui para Ti, Senhor. Traga entendimento, Senhor, que a palavra, Senhor, lida e ministrada, Senhor, é algo que vem de Ti, Pai. Porque nós, Senhor, que estamos aqui, que trazemos a palavra, não somos nada, Pai. Mas nós somos totalmente usados por Ti, Senhor. Te agradecemos muito, Senhor, porque sabemos que o Senhor se faz presente. E como o Senhor é um Deus muito gentil, que bate a porta para entrar, cada um de nós, que possamos levantar as mãos agora e falar: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Pode entrar, seja bem-vindo. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus. Eu vou convidar vocês a abrir o livro de Esther, no capítulo 4 e no versículo 16. Mas eu vou pedir para vocês não fechar a Bíblia, combinado? Não fecha a Bíblia, porque nós vamos ficar se movimentando aí nesse livro. Você que não tem uma Bíblia, que você que não gosta, nem eu não entendo, eu não compreendo, procura a liderança dessa igreja para que a gente possa te presentear com a Bíblia, para que isso possa ser mudado, porque muitas das vezes a gente busca em tantas coisas, em pessoas, no ser humano, mas ouvir a Deus está aqui, diante de nós. Amém? Procura a liderança dessa igreja para você que não tem. Então vamos lá? Esther, capítulo 4 e versículo 16. Amém? Bom, quando vocês forem achando aí, vai dando aí aleluia. Deus aí, todo mundo achou. Glória a Deus. Verdade, o pastor falou assim, está lá no telão. Amém, glórias a Deus. Então vamos lá. Eu estou com a versão NVI, por mais que a sua Bíblia seja um pouco diferente, nós vamos entrar no mesmo contexto. Olha lá. Versículo 16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã
e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Amém? Amém. Até isso, ó. Permaneçam com a Bíblia aberta para que a gente possa mergulhar e viajar por esses capítulos. Gente, eu vou trazer algo para vocês, porque nós lemos um versículo e eu não falei para vocês quem está falando. E quem está falando quem está dando a palavra nesse momento aqui é Esther, já rainha. Mas muitas das vezes eu estava sentada aí como você está e eu ficava me perguntando, de quem a pessoa está falando? Quando a pessoa falava assim, então Davi venceu Golias e tal, ela ia falando, eu falava, de quem está falando? Porque eu não sabia quem era. Então é por isso que nós vamos entrar nesse contexto para a gente saber por que a fala da rainha Esther é essa. Vamos entender primeiro quem é essa rainha. Antes disso, vamos conhecer essa história. O livro de Esther, ele tem 10 capítulos. Só 10, gente. Não é nada mais que isso. 10 capítulozinhos. Eu espero de verdade no meu coração que vocês meditem durante esses 10 capítulos durante a semana. Que vocês venham conhecer essa história mais a fundo. Porque o Senhor, que é o Deus que se revela, e em Amós 3,7 está escrito que Deus se revela aos seus profetas. E eu creio que Ele pode revelar algo que nós não falamos aqui. Então eu convido a cada um de vocês para mergulhar, são somente 10 capítulos, e poder ler um pouco mais. Mas vamos entender esse contexto. Nós temos um rei que ele vai e faz uma festa, e essa festa dura durante 7 dias. Imaginem uma festa durante 7 dias, e ele está muito feliz, a ponto de ter desde os ricos aos mais pobres nessa festa. Durante essa festa ele manda chamar a rainha Vasti, ele manda chamar a mulher dele, porque ele quer exibir ela, porque ela é muito linda, muito maravilhosa, e esse era o contexto daquele tempo. Ele queria trazer ela. Só que ao mesmo tempo que ele estava fazendo essa festa, Vasti também estava fazendo uma festa para as mulheres do lugar onde eles viviam. E ela vira para os servos que vão chamá-la e fala que ela não vai. Hoje, para nós, por exemplo, mulheres, eu sou casada com o Ricardo me chamar, e eu falar, não vou agora, vou depois. Isso tem outro peso. Até é compreensivo. E vamos imaginar o Ricardo me chamando de novo, amor, eu preciso que você vá comigo em tal lugar. Eu não vou, porque hoje eu não vou fazer nada. Hoje tem outro contexto. Isso não dá em nada. É ou não é? Nós tivemos um encontro de casais ontem e a gente conseguiu se aprofundar muito sobre isso. Porque a palavra de Deus ela deixa bem clara sobre a submissão da mulher. Só que a mulher, ela entende que isso aqui é passado. Isso já foi nele. Para com isso já foi lá atrás. Deixa isso para a rainha Vasti. Mas isso é muito comum de nós, mulheres, ter o comportamento de falar, não vou, e está tudo certo hoje, 2026. Seguimos a vida porque grande parte de nós, somos casadas, ou temos namorados, ou somos noivas, de homens muito calmos, muito tranquilos e deixa tudo em paz. Só que diferente aconteceu para o rei Xerxes. Ele chama um grupo de conselho para saber o que ele faz, porque ela não quis ir. E ele estava dando uma festa de 7 dias, imagina, a formatura do ID de missões está acontecendo, o André organizou tudo, ele chama a pastora Paula e ela não vai. E está tudo certo, a gente sabe que vai ficar tudo bem. Naquela época não, deu ruim. Porque daí, vamos imaginar que o pastor André seja o rei Xerxes, ele chama todo o conselho da igreja para decidir o que vai acontecer com a pastora Paula. E para nossa surpresa, nesse momento nós temos o capítulo falando que ela é cortada, está fora. Vamos já cortar isso agora, porque ela pode ser um mau exemplo para todo lugar, para toda a região. Imagina se todo mundo vendo que a rainha tem esse comportamento, todas as mulheres vão começar a ter um comportamento. Só para vocês entenderem o contexto disso. Quem é essa mulher que perde o seu lugar? E o conselho determina e acabou. Vamos imaginar que esse homem fosse muito apaixonado. Acabou, deu ruim ali. Essa mulher passa a ser colocada como isolada. Imagina a humilhação que era isso. Aquela mulher que eu acho que devia ser tão cobiçada pelo poder dela.
passa a ser jogada de lado e o rei e o conselho procuram uma nova rainha. Só para vocês entenderem. Vem até o rei várias virgens, moças, lindas e maravilhosas. E entre elas está uma órfã judia no meio dela. Ela totalmente... Eu fico imaginando órfãos, sem pai e mãe. Hoje nós temos, por exemplo, a Sofia, que é filha dos pastores. Ela tem toda a orientação de um pai e de uma mãe. Você imagina órfão? Quanto faz falta essas orientações que pai e mãe dão. E de repente Esther, ela chega nesse cenário. Por quê? Porque ela é criada pelo tio, que é o Mardoqueu. Ela é criada por esse homem que traz Esther para possivelmente ver se ela poderia ser essa nova rainha. Gente, ela não é um cargo de muita importância. É muita importância. Só que qual é a orientação de Mardoqueu para ela? Não precisa falar nada sobre você. Fala nada. Porque, querendo ou não, ela era judia. E o povo judeu era um povo perseguido. Desde aquela época já era um povo perseguido. Hoje o povo de Deus é um povo perseguido. E naquela época não era muito diferente. O que a gente está conseguindo entender, visualizar? Essa menina com mais meninas sendo preparadas e arrumadas para o rei. E para nossa surpresa, o rei escolhe Esther. Essa menina, ela passa a ser a nova rainha. Incrível, ela sempre no anonimato, sem eles saberem sua origem, sua vida, um pouco mais sobre a sua nação. Mas ela está ali. E de repente nós temos um contexto, que eu quero ler aqui com vocês, de que existe um plano para exterminar os judeus. E ele está no capítulo 3, eu vou pedir só para vocês abrir rapidinho. E a gente vai ler do versículo 2 ao 6, só para a gente entender o que aconteceu. Para que a fala dela fosse essa do início. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam diante de Ramã, conforme as ordens do rei Mardoqueu, porém não se curvavam nem se prostravam diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas eles não lhe davam atenção. Ele não lhe dava atenção. E dizia que era judeu. Então Mardoqueu, diferente de Esther, ele já se pronunciava. Então contaram tudo a Ramã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Ramã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ele ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era, achou que não. Em vez disso, Ramã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo do Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Amém? Gente, nós estamos agora começando a entender essa noite. Nós estamos diante de uma perseguição injusta por alguém que não vai se curvar a esse mundo. Vamos trazer para cá. Temos pessoas sendo perseguidas. Hoje, para vocês terem noção, no país inteirinho, o terceiro domingo de missões está se falando sobre os povos perseguidos, sobre uma fé corajosa que esses missionários teve e têm de ter deixado as suas casas e ter ido para lugares onde é risco de vida. Mas diferente deles, estamos nós aqui, que temos a oportunidade de estar pregando a palavra, e vocês estão com a palavra de Deus nas suas mãos, vocês vão sair com ela na rua e está tudo bem, não vai acontecer nada. E ao contrário do que está acontecendo hoje no país, que a mensagem é de uma perseguição aos mundos, aos países exteriores, ao norte da África, a países perseguidos, nós sabemos que tem. E eu peço a sua oração sempre por eles. Nós vamos trazer essa perseguição aqui para dentro da Igreja da Água Quente. Aqui. O povo perseguido aqui dentro. Sei que é muito forte a gente orar, chorar pela vida dos outros e precisamos. Mas nós precisamos olhar em volta de nós. Como está? Como está a sua vida? Que nível de perseguição você tem vivido em que você só não tem se prostrado diante do sistema, de coisas erradas? E eu vou falar para vocês, por mais que vocês olhem aqui para cima e vocês imaginem, por exemplo, vamos dar um exemplo do pastor Andrei.
vocês olhem para ele e falem assim, puxa vida, mas é pastor. Jamais acontece alguma coisa ruim que está acontecendo comigo. Isso não acontece com ele. Por mais que a gente imagine, a gente deslumbre a posição dos sacerdotes, porque nós temos aqui um casal de pastor, que é o pastor André e a pastora Paula, nós sabemos que existe uma perseguição. E eu quero falar para você essa noite. Como está a sua vida? O que tem acontecido? O que tem acontecido que tem apertado o seu coração a ponto de você ter se esfriado? Até ficar morno. Não consigo mais ir na igreja. Ter buscado, mas daí quando eu vou na segunda-feira na igreja, acontece um monte de coisa errada na minha vida. Nós precisamos estar acontecendo comigo. Se você pedir para que o Senhor derrame sobre sua vida os olhos espirituais, você vai... O que você está passando, você sabe. Mas vai um pouco além. Você vai conseguir, através do Espírito Santo de Deus, saber o que o outro está passando. E pasme. Tem perseguição que você não acredita. Você não acredita. Essa igreja, por exemplo, algumas pessoas que têm bastante tempo aqui, como o irmão Silvio, a irmã Sandra, eles estão aqui desde a presença dos outros pastores. O que eles já viram? Eles já viram vários pastores passar por aqui. Cada um passando suas lutas e passa, gente. Cada um deles que estiveram aqui passaram suas dificuldades, seus problemas. Mas até por onde eu sei, até onde eu chego o meu conhecimento, essa não era uma igreja a qual todo mundo desejava estar. Eu quero aquela igreja, eu quero pastorear lá na Água Quente. Porque lembra, as pessoas mais antigas aqui sabem da dificuldade do pastor Rubinho e da pastora Valéria de trazer pessoas aqui para fazer um louvor ou alguma coisa. Eles tinham as suas dificuldades. Quer dizer que nós sabíamos que era um campo totalmente minado, um campo onde a gente não via flores, a gente via um deserto. Nós temos a alegria agora de estar recomeçando, é ou não é? Só que a gente não imagina. O que a gente imagina, gente? Vou colocar para vocês. O que a gente imagina? O coração é tão alegre, tão feliz, que a gente só vem com o coração. A razão já ficou lá atrás, só tem coração na vida da gente. Então a gente vem trabalhar, eu falo a gente de modo geral, todos nós, a gente vem e assume, e a gente imagina que serão só flores. Mas o diabo tem se levantado fortemente em nível de perseguição em cima dessa igreja. Está sobre a liderança, só para vocês terem noção. Vem de cima dos pastores, sendo perseguidos, a ponto deles não se curvar, como Mardoqueu não me curvo, diante da mentira, das coisas erradas. Vai descendo sobre cada um de vocês, aqueles que estão paralisando, que qualquer motivo, puxa vida, Ricardo passou por mim e nem me cumprimentou, não vou mais naquela igreja. Gente, desde as coisas mais simples, por mais que vocês falem assim, Nene, até parece que isso tem. Existe um ciúmes na igreja, só para vocês terem noção, o nível de perseguição que nós aqui podemos estar passando. E os pastores, eles não podem se curvar. A liderança não pode se curvar, gente. De abaixar a cabeça e falar, tá bom, vou fazer o que todo mundo quer. Não, eles não vão se curvar. A perseguição, ela dói tremendamente sobre a vida de cada um de nós. Porque eu creio que você pode estar buscando no seu secreto, intimamente. E ao buscar muito, quando o dia amanhece, que você vai viver, que você vê uma confusão dentro da casa, você não consegue compreender como pode. Como pode o mundo espiritual se levantar assim que eu estou fazendo tudo certo, meu Deus? É sobre isso. Está no caminho certo. Está no caminho certo. Todas as vezes que você olhar e você perceber, pastora Paula, que, meu Deus, o que está acontecendo? Você, Silvio, olhar e falar assim, gente, de novo nessa igreja, eu não sei o que está acontecendo, por que as pessoas não estão indo, sendo que oraram tanto para isso? Todas as vezes que você quiser paralisar, entenda que essa perseguição é a vontade do Senhor. Ele está tratando com cada um de nós. Não será fácil estar aqui. Nele, mas eu preciso estar na igreja para mim
está com Deus, a palavra de Deus diz que se eu entrar dentro do meu quarto, fechar a porta dele, a porta do meu quarto e orar, eu estou com Deus. Pode ter certeza que está. Mas a comunhão é que vai te levar um nível mais alto, um nível mais profundo. Imagina um bebezinho, gente, que a gente vai na praia, os bebezinhos não ficam tudo ali na areia, brincando ali. Está na hora da gente sair da parte da areia, gente. Estamos ali na área dos bebezinhos. Foi maravilhoso até aqui. Os pastores cuidam, a liderança cuida, os bebezinhos. Precisamos ir para águas mais profundas. E precisamos entender o quê? Que nós teremos perseguição. Um amigo me ensinou, uma vez que eu estava passando um momento de muita dor, ele falava assim para mim, assim, eu estava lá embaixo de um lixo. O que você imagina? Você quer tanto que alguém venha trazer uma palavra de carinho para você? Você fala assim, eu queria tanto um carinho espiritual, alguém que trouxesse uma palavra que me levantasse. Capaz, gente. Esse meu amigo virou para mim e falou assim, Nene, diabo não chuta cachorro morto, filha. Se você está apanhando desse jeito, você está no caminho. Eu fiquei com tanta raiva dele na hora que eu falei, que é isso? Isso se fala? Isso é coisa que fala de cristão, gente? Só que eu não tinha sabedoria, era aquilo mesmo. E depois, meditando na palavra, você vai entendendo a vida dos profetas. Pensa uma pessoa que chora com os profetas. Como eu chorei com Jeremias o dia que falaram que ele era mentiroso. Pastora Paula, você pode ser chamada de mentirosa. E está tudo bem. Porque ele não mudou o posicionamento dele. Ele só esperou e viu a justiça do Senhor derramar sobre ele. Foi forte demais. E a palavra ela nos ensina. O que nós precisamos entender é que essa perseguição vai acontecer sim. Vai acontecer sobre a vida de cada um de nós. Só que existe uma coisa que vai mudar tudo isso. E é uma coisa que eu venho falando já há muito tempo para a igreja. Eu estou fazendo umas lives de madrugada pelo Facebook, é a mesma palavra. Só tem uma arma contra tudo isso, é a oração. Não tem outra coisa. Ou nós jejuamos e oramos para ver que o Senhor venha fazer justiça em nosso lugar, ou não vai acontecer. Vamos voltar aqui para a palavra aonde Esther fala que eu trouxe para vocês apenas esse versículo, versículo 16. Só para vocês entenderem. Nós começamos a noite falando sobre isso, o que ela manda fazer. Mas vamos entender um pouquinho atrás o que acontece. Olha só o que ela fala. Ó. Versículo 10. Então, ela instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Versículo 10. 11. Só para a gente poder entender. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei. Amém? Amém. Existe o quê? Uma lei. Uma lei. Só existe uma lei, gente. Imagina que o negócio do bicho devia pegar, mulheres. Que a gente, se fosse hoje, nós estava tudo no calabouço. Então vamos lá. No rei do pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto. Então quer dizer, se a lei era clara, se você aparecesse sem ser chamado, já era. Deu ruim para Esther também. Já tinha ido Vasti, imagina Esther. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Vocês estão acreditando que vocês estão vendo isso? Quando eu li, eu fiquei pasma. Falei, cara, não escolheu agora a menina? Vamos trazer para nós. A menina não é gata, bonita, 30 dias sem que chamar. Um dia eu falei para o Ricardo, o que é isso, gente? O Ricardo, ele vive essas situações comigo lá em casa. Eu apareço discutindo com ele a Bíblia e ele que tem que ter a resposta para mim. É louco demais. Então, ó, gente, o céu já é dele. Esse rei aí tem que vir no curso de casais com o pastor Jurandir. Com certeza, pastor Jurandir. Pensa bem, pastor Jurandir, 30 dias sem chamar ela. Quer dizer, o pedido de Mardoqueu, através de um servo, porque ele não queria colocar roupas para ir até ela, o pedido desesperado dele é que ela fizesse algo. Só que ela está explicando para ele, se eu for, eu estou morta, deu ruim para mim. E vamos trazer gente para a intercessão? O que é intercessão? Nossa liderança de intercessão sabe bem o que é isso. É uma colisão. Imagina que eu sou um baita de um caminhão de um Júlio Simões
vindo nessa direção aqui. E o Andrei é um trator da John Deere vindo do outro lado. É isso, gente. Só para vocês terem noção, a luta é contra Deus é entre Deus e o diabo. Essa colisão é eu representando. Vou colocar eu como protagonista hoje, pastor. Hoje sou eu. Eu como representando ali, pedindo a Deus, e ele vem com as forças malignas. É uma colisão. Em hebraico é chamado paga, a intercessão. É essa colisão que vem. Pá. Vocês imaginam? Quando você começa a orar, pá. Nós somos Júlio Simões, caminhão. É isso que vem acontecendo. É isso que Esther está fazendo. O poder da oração, tem pessoas que não acreditam. E essa semana eu li algo muito forte. E tem pessoas que elas acreditam, eu acredito que todos vocês creem, que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Só que elas não acreditam que Ele pode fazer. Eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, mas que o milagre já fica... Não, aqui já fica um pouco difícil para Deus. Então a oração, a intercessão, que é essa luta, ela vai levar a gente a crer. Ela vai levar a gente a colocar os nossos joelhos no chão. E na hora, que colocar os joelhos no chão, sai de baixo. O inferno sai de baixo. Nele, quanto tempo eu tive num período de oração e jejum e não tive resposta? Vocês já viveram isso? Quem está aqui que já viveu um jejum de tantos dias e o final, ó, já, né? O que a gente imagina na hora? Meu Deus, estou fazendo tudo certo. A Nene falou para a gente orar e jejuar, porque a rainha Esther falou, o povo veio jejuar e orar, e tudo ali mudou. O que está acontecendo com a minha vida? Acreditem, até o silêncio de Deus é milagre. A gente não entende. A gente, assim como o Nath falou uma sexta-feira aqui, que a nossa visão, ela é da mesinha aqui, ó. Mas Deus olha tudo em volta. Então Ele consegue ver o que está lá na frente. Ele entende porque a resposta não é dada na hora. Só Ele sabe. Nós precisamos... mas agora eu não oro mais. Parei, né? Na boa. Porque eu estava com o mundo, eu estava vivendo melhor. Agora que esse Deus, só luta. Se você estiver atravessando luta espiritual, isso pode ser mudado pela oração. E ele vai ser mudado pela oração. Creia. Mas como que vai ser mudado? A partir do momento que você crê. Que você tem fortemente isso. Olha o que a rainha, voltando, que é aquele que a gente iniciou a noite falando isso, ela explicou para ele que a lei, que ela vai estar morta se ela for. Mas olha que forte. Ela falando, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã. Eu acho que está escrito assim, ó, vá reunir todos os cristãos que estão na água quente. E jejue em favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e os pastores jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Por que a intercessão está tão ligada a esse encontro da rainha Esther? Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Porque o que acontece com intercessores? Gente, intercessores são esses soldados de linha de frente que eles estão orando e que você nem imagina. Você fala assim, não tem ninguém que ora por mim. Você não sabe. E eu falo assim, intercessores, eles são silenciosos. Intercessores, eles não se manifestam. Você pode ser que você esteja pertinho de você, um intercessor, perto da sua casa, do seu trabalho, da sua escola. Intercessores que você nem conhece. Talvez você, sua direção, seus olhos, vai olhar para alguém que seja evidente, que são lideranças de intercessão, você vai olhar para eles. Mas você mal imagina que a pessoa sentadinha lá no fundo da cadeira, lá, aquela mocinha de preto, é um intercessor que ora pela igreja. Então, intercessores, eles são soldados de linha de frente. Precisa de oração, porque senão eles morrem. Agora vamos trazer essa perseguição para o pastor. Pastor, quando eu falo, gente, são os pastores da igreja. O pastor, eles vão dar a vida deles por cada um de vocês, mesmo que ele morra. Daí você fala assim, mesmo que eles morram fisicamente,
Às vezes não precisa ser fisicamente. Às vezes é espiritualmente, é dia a cada dia, são doses homeopáticas. Algo ruim vai matando todo dia. Isso não é os pastores somente daqui, é os pastores de modo geral. Ele trouxe uma palavra sobre os pastores, trouxe. Porque eu falo para o Ricardo que é um chamado para poucos. Porque eles sentem a dor da gente. Por exemplo, o pastor Andrei e a pastora Paula, eles acabam sentindo a nossa dor. Por exemplo, Ricardo internado, vocês precisavam ver o desespero. As pessoas elas não conseguem mais entender que a vida delas é uma e os membros são outros. Não, é tudo uma coisa só. Eu tenho meus filhos. Não tem filhos. Agora todo mundo é filho. Gente, não estou falando somente dos pastores aqui da nossa igreja, a qual eu quero direcionar essa oração de hoje, mas estou falando sobre a vida pastoral. Pessoas que têm gastado sua vida, como a gente cantou aqui, e eles normalmente perdem ovelhas, as ovelhas vão indo embora. Não vou ficar mais aqui não. O pastor André passou por mim e falou comigo. Aliás, o pastor André só está falando com a Cássia, não fala mais comigo, né? Estou achando muito esquisito isso. Não quero mais participar dessa igreja. Estou falando de uma coisa bem simples e bem engraçada, mas tem coisas mais graves, gente, que tem afastado as ovelhas da igreja. Nós precisamos ficar forte. Nós precisamos se fortalecer. A ponto de receber esse decreto, vá, ore e jejue. Jejue. Nele, eu não consigo. Consegue. Nele, eu tomo remédio, por isso que eu não posso ficar tanto tempo sem comer. Você às vezes vai tirar um alimento só. Mas nesse período você vai estar em oração. Gente, quando a gente está falando assim, vamos, gente, a gente precisa levantar os atalaias do Senhor, os sentinelas do Senhor, a gente está falando isso, parece que as pessoas estão que nem zumbi, elas entram e saem do ouvido. Sabe o que eu li essa madrugada que eu fiquei muito preocupada? Que o inferno vai rir da nossa cara se todos nós, por exemplo, aqui, estivermos no inferno. Porque o Espírito Santo pode ser que saia daqui, a gente nem percebeu a ausência dele. Porque estamos no automático. Estamos cumprindo uma tradição. A gente vem para a igreja, quase põe um tique lá. Culto cumprido. A gente não está aqui de verdade. Por que a necessidade de intercessores, de soldados de linha de frente, de pessoas que oram e jejuam? Nele, mas ninguém nunca vai saber quem eu sou. Aqui na terra pode ser que não. Muito provável que ninguém saiba quem é você. Mas vamos ter uma vida como Daniel. Que na hora que ele estava orando, ele estava orando pelos pecados dele, gente. Aquele homem não tinha pecado. Ele estava orando pelos pecados da nação de Israel. Quem se aproxima? A hora que ele está orando, anjo Gabriel se aproxima. Eu imagino o anjo Gabriel se aproximando de mim uma madrugada. Cai dura, gente. Vocês só ficam vendo depois. Ele faleceu essa madrugada, até agora a gente não sabe a causa. Cai dura. Tamanha presença. Daniel, ele fica pasmo. E é falado o que para ele? Daniel. Como eu quero ouvir isso, gente. Pastora Paula. Quero ouvir um dia. Você é conhecido no céu. É sobre isso. Nós precisamos começar a marcar o nosso nome, não é aqui. Nós vamos fazer aqui, nós vamos se abraçar. O meu convite para vocês, Igreja da Água Quente, vamos se tornar uma família. A ponto de todo mundo olhar e falar, aquela igreja é uma família. Eles estão tudo grudadinho, tudo deles funciona junto. Eles vão junto. Eles vão orar junto. Eles vão fazer evangelismo, é toda a igreja junta. É café junto. A gente quase não sabe mais o que faz sozinho, porque se tornamos uma família. Eu sou uma pessoa conservadora. Eu entendo que eu também sou. Eu sou, gente, vocês não acreditam. Uma pessoa... Não sei o que você ri, Ricardo. Mas eu sou uma pessoa conservadora. Eu não gosto muito de me envolver. Gente, isso tem que mudar. Como que nós vamos morar no céu sendo que você não gosta de se envolver aqui? Nessa terra não tem como. Eu quero vir, assistir o culto, pegar minhas coisinhas e ir embora. Não dá. Pode ser que alguém do seu lado não tenha afinidade comigo, não tenha afinidade com o Ricardo, com os pastores, não tenha afinidade com a liderança, mas tenha afinidade com alguém que está do seu lado, que é você. Quantas das vezes eu procurei pessoas assim,
improvável para saber se podia me ouvir. A pessoa fica baqueada, ela não está esperando. Você quer um abraço de alguém que você não está esperando. A pessoa está achando que eu vou procurar os prováveis. Os prováveis eu deixo para as ovelhinhas que estão chegando. Podem ter certeza que a gente, a liderança, precisa do quê? De um café com vocês. De uma oração. Agora vamos ver aonde chegou isso aqui. Eu vou pedir para que vocês, para a gente finalizar, cheguem no capítulo 5 aí, no versículo 1, para a gente entender. E lembrar, todos nós entendemos que era contra a lei Esther ir até o rei. Se ela fosse, era a morte na certa, é ou não é? Todos nós entendemos isso. Ela avisou isso, ela manda um recado. Se eu me aproximar do rei, sem ser chamada, e eu não sou chamada há 30 dias, ele eu posso morrer. Vamos ver que tamanha misericórdia acontece depois de um jejum de 3 dias. Gente, a gente está falando 3 dias e 3 noites apenas. Eu acho que esse jejum é de boa até. Mas vamos lá. 3 dias depois, capítulo 5, versículo 1. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. Imagina como ela estava linda, gente. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela. Teve o quê, gente? Porque ali tinha que ter, porque ele estava que ele tinha que cumprir a lei. E estendeu o quê, gente? Ele estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual o seu pedido? Paramos por aí. Muita misericórdia, é assim que o Senhor tem feito em nossas vidas. O nosso rei, que nós temos um véu que foi rompido e nós não precisamos de mais ninguém, nós podemos ir até ele. Ele tem derramado misericórdia sobre nossas vidas. E não é sobre a vida de um e de outro, é sobre nossas vidas. Essa misericórdia maravilhosa em que Deus vem mudar uma situação que estava certa e condenada. Por que no começo da ministração eu falei para vocês assim, o livro de Esther tem 10 capítulos apenas? Porque o final dessa história é você que vai descobrir. Tudo que deu certo nós sabemos que isso muda. Nós temos a certeza que essa misericórdia já foi derramada sobre a vida dela. Toda vez que você estiver lendo Esther, veja ela como uma intercessora. Veja ela como a oração que você faz. Imagine que Esther, o personagem, é a sua oração entrando num campo minado que pode morrer e tudo aquilo é transformado. Os últimos capítulos, os últimos 5 capítulos de Esther, vou deixar vocês ler, se apaixonar, ver aonde Mardoqueu chegou. A palavra de Deus é assim. Você fala assim, puxa, como que pode um livro escrito há tantos anos atrás se encaixar certinho comigo? E o mais assustador desse livro, da Bíblia, é que durante os 10 capítulos, você não vê a palavra Deus em nenhum dos 10. Você não encontra a palavra Deus no livro de Esther. Mas a gente não tem dúvida nenhuma que o povo de Deus era um povo que ele clamava e orava. A gente não sabe se é o certo quem escreveu Esther. Alguns historiadores falam que é um Neemias, Esdras, a gente não tem ao certo. Mas a gente sabe, eu fico imaginando, eu que escrevo, que às vezes a emoção é tão forte que você quer trazer a situação e você acaba pulando alguma coisa. Mas é maravilhoso. E é maravilhoso entender. E o meu convite para vocês agora é para vocês não se curvar a esse mundo. Não se curve esse mundo a nada. Ao sistema, à perseguição, a tudo que estiver vindo de encontro, a todo esse trator da John Deere que estiver vindo na direção de vocês. Toda mentira, toda a sufocação. As pessoas chegam quase a sufocar as outras que estão trabalhando. E eu quero lembrar vocês, você já percebeu que quem não está fazendo nada, está tudo certo com a pessoa? Ela tem até uma vida tranquila. Começa a fazer alguma coisa para você ver.
o rebuliço que não acontece na sua casa. Isso não é para você ter medo. Isso é para você entender com autoridade quem é o Senhor na sua vida. E tome posse disso. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. O diabo, ele não é onisciente. O diabo não sabe o que a gente pensa. Ah, Nene, então ele não sabe, eu não vou falar. Mas eu falo para vocês. Quando for para orar, orem com autoridade. Ore falando em voz alta. Vamos fazer o inferno chorar. É 2026. A igreja da Água Quente é um celeiro de missões. Não é uma igreja, gente. Não é uma placa. Não é mais uma igreja. É um celeiro, é um hospital para cuidar de almas que ninguém quer. Almas machucadas que estão sofrendo. Vamos nos abraçar, nós precisamos de vocês. Nós precisamos de vocês em oração. Quando a Rainha Esther fala assim, vai e avisa todo para orar e jejuar. Ali, gente, não tinha ninguém que não fez. Para a história toda ser transformada, aquele povo inteiro mudou e nós somos um pouquinho. É mais fácil para nós. Não permita que o inimigo paralise você. É domingo, 5 horas da tarde, não sei se eu vou na igreja. Ai, estou desanimado, hoje vai passar o jogo, tal. Não tem isso. Vamos à igreja nos fortalecer. A igreja é comunhão. A igreja é cobertura espiritual. Esses pastores estão sendo perseguidos por quê? Porque tem orado por pessoas, porque tem buscado. Tem amor que às vezes já está esgotando dentro deles. Eles precisam da sua oração. Tiago 5,16 fala, orai uns pelos outros. A gente não pode ficar só esperando do outro. Nós não podemos. Vou contar algo rápido para vocês aqui. Eu comecei um tempo de oração dia 9 de maio. Meu marido, 1 semana depois, foi internado. Eu fiquei, eita. Internado, gente. Foi internado, ruim. Ali as notícias eram horríveis. Gente, do dia 9 a 1 semana, eu não tinha ninguém comigo em oração. Ninguém, zero. Eu sozinha lá. Feliz e contente no Facebook. Falei, vou ser fiel até o fim. Depois, eu soube que eu tinha um intercessor comigo, só que ele não aparecia ali. Eu quero falar para vocês quem é. Milene que está aqui, nossa intercessora que está aqui. Estava comigo e eu nem sabia. Ó, para vocês verem que eu falo para vocês, que tem intercessor perto de vocês que vocês nem sabem. Só que daí eu percebi que o tempo foi passando, só dava eu e Milene. Milene offline e eu online. E a gente seguindo. Ricardo ficou doente. Para. Eu estava ali para ele. Eu acho que Deus vai mandar você para o hospital mais vezes. A quantidade de gente que cresceu em oração. Era meu celular explodindo. Nene, estou orando pelo Ricardo. Tamo junto, Nene. Estou com você. Nene, como que tá? Eu quero notícias sobre o Ricardo. Meu, era um mover. Eu falei, glória a Deus. E eu estava me preparando para contar com o Ricardo. Falei, eu não queria falar, mas Deus às vezes precisa mandar uma pessoa muito querida para o povo orar. Só que o que eu imaginei quando o Ricardo saiu do hospital? Eu pulando contente, teve alta, feliz. Fiz minha live toda feliz. Quem que estava lá? Zero na live. Só a Milene. Eu fiquei assim, o pessoal parou de orar. Daí o tempo foi passando e eu fui percebendo. Daí os pedidos de oração foi chegando, mas as pessoas queriam que a gente orasse sozinho. Daí a gente viu o milagre, quando a gente ia festejar com a pessoa, glória a Deus dele. Já era, é nóis, falou aí, tipo assim, até a próxima. Daí eu fui percebendo, e daí eu falei com essas pessoas. Não, mas a gente precisa continuar orando, eu sei que você recebeu o seu milagre, mas a gente precisa continuar orando. Gente, é assustador quando você fala isso. Eu preciso que você continue orando. Não é porque você conseguiu a cura que você para aí. As pessoas, pelo amor de Deus. Nene, eu vou estar orando. Só que vocês têm... O que eu quero falar para vocês? Existe a diferença da oração. É aquela oração que você ora pelo próximo, assim, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe muita vida do pastor André e da pastora Paula. Deus abençoe. Obrigada, Senhor. Amém. Se os dois estão em alguma situação grave, você está chorando, meu, de joelho. Você está suplicando, Senhor, tenha misericórdia. Porque são meus pastores. Tem a diferença, gente. E que vocês marquem essa noite como um pedido, não meu, mas do Espírito Santo. Avante, sentinelas. Vamos se levantar como guerreiros de oração.
Nós não precisamos estar online numa rede social para orar. Mas nós precisamos estar como a Mi. É a segunda vez que eu faço um tempo de oração e a Mi está comigo. A Mi sempre falava, estou com você, menino, estou com você. Estou com você, menino, da outra vez. É muito bom você ter intercessores. Então eu falo para você, busque a Deus enquanto você pode achar. Amém? Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus.